Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, semana 4 do PET de 2021 do nono ano. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal! Essa semana a gente vai falar em Guerra Fria, Terceiro Mundo e Descolonização, né? Esse termo Terceiro Mundo, né, hoje em dia ele não é mais utilizado tanto, né? A gente tem algumas críticas a ele, mas o PET traz para a gente, então vamos falar aí sobre esse assunto. O processo de emancipação política das colônias das metrópoles europeias no continente africano e asiático se insere no contexto da Guerra Fria. As metrópoles europeias lutaram pela liberdade, pela democracia e contra o totalitarismo ditatorial da extrema-direita e seu racismo. Logo, após o fim da Segunda Guerra, manter as colônias como áreas de controle, sem liberdade e democracia, passou a ser um paradoxo para as nações capitalistas europeias. Então vamos lembrar aí, né, no contexto do imperialismo, né, na dominação, né, os países europeus dominaram as regiões do continente africano e também da Ásia, né, e aí eles impuseram, né, sobre esses países, essas regiões, né, um governo forte, um governo autoritário. E aí na Segunda Guerra Mundial, as nações europeias elas vão se colocar contra justamente, né, esse totalitarismo, né, essas ditaduras, né, vistas como erradas, né, e elas vão continuar fazendo a mesma coisa no continente africano, né. Você tinha uma incoerência ali, né, e isso vai se estender aí no período da Guerra Fria. Então a gente vai começar a ter discussões justamente sobre essa descolonização, vamos dizer assim, né, do continente africano. Olha só. Além disso, outros fatores colaboraram para a descolonização. A Carta de Fundação da ONU, de agosto de 1945, que proclamava o direito de autogoverno dos povos, e a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, que tornou as áreas coloniais em áreas de interesse e de influência dessas duas superpotências. Ademais, os movimentos nacionalistas baseados nos ideais de liberdade e autonomia contribuíram para a formação de novas nações. Veja agora alguns casos específicos do processo de descolonização afro-asiático. Então, por que descolonização? Porque a gente vai ter, né, o rompimento desse domínio com as nações europeias. Então, a gente deixa de ter aí essa dominação do continente europeu sobre os africanos e também alguns países da Ásia. E a gente vai ver alguns casos, né, dessa luta pela independência. E aí no texto fala, né, não só a ajuda dos Estados Unidos, da União Soviética, essa discussão, mas os próprios movimentos dentro desses países, né, os movimentos nacionalistas vão ajudar nesse processo. O primeiro caso que a gente vai ver é da Índia, né, e a gente tem aí principal, né, símbolo dessa luta o Mahatma Gandhi, né, que é esse velhinho simpático aí sorrindo na foto para vocês. Olha só, esse país foi o primeiro a conquistar sua liberdade em relação à sua metrópole, a Inglaterra. O subcontinente indiano começou a ser ocupado pelos ingleses ainda no século XVII. E em 1887 completaram esse feito. No final do século XIX, a primeira metade do século XX, várias foram as resistências e atos de rebelião contra o imperialismo britânico. Então a Índia, que vai ser, né, dominada aí pela Inglaterra, vai ser o primeiro país a conquistar sua liberdade. Vamos ver como que eles lutavam aí, olha só. A luta pela independência dividia a população local. Os hindus procuravam estabelecer um estado único. Os muçulmanos defendiam a criação de 2 estados independentes. Em relação às táticas de combate à dominação inglesa, a população usava-se do confronto armado e da política de desobediência civil, princípio da não violência. Então a gente tem 2 extremos, né? A gente tem aí o combate armado e a gente tem a política de desobediência civil, que é você começar a não seguir determinadas leis. Então, leis que são vistas como sendo inadequadas, sendo erradas, sendo opressoras, elas deixam de ser seguidas, né? E um desses líderes, né, vai ser o Mahatma Gandhi aí. E na Índia, pessoal, a gente vai ter uma disputa, né, porque a gente vai ter uma parte muçulmana e uma parte hindu. Desde 1919, sob a liderança de Mahatma Gandhi, ativista hindu, a desobediência civil por meio da resistência civil foi ganhando força. E em 1947, a Inglaterra reconheceu a emancipação da região. Porém, os colonizadores utilizaram a política da repartição e fundaram 2 estados,
Paquistão, de maioria muçulmana, e Índia, da maioria hinduísta e budista. Gandhi, favorável à existência de uma só nação, tentou apaziguar as diferenças e conflitos entre hindus e muçulmanos, porém acabou assassinado por um extremista religioso hindu. Até os dias atuais, a relação entre Índia e Paquistão é tensa devido às divergências religiosas e políticas. Então a gente vai ver que isso é muito comum, né? A gente ter aí a separação, a gente ter a formação de países que já nascem, né, com problemas uns com os outros. Então a região da Índia, né, ela vai ser dividida aí em dois países, né? A gente vai ter aí o Paquistão de um lado e a Índia do outro. O Paquistão de maioria muçulmana e a Índia de maioria hindu. E por mais que a gente tenha tido tentativas de unir esses dois países, né, isso não aconteceu. E ainda hoje a gente tem algumas rixas, a gente tem algumas brigas aí, algumas tensões aí entre eles. Bom, vamos falar agora do continente africano. As emancipações na África se deram de acordo com a região e a forma de colonização. A obtenção da liberdade muitas vezes ocorreu de forma sangrenta. A descolonização iniciou-se pela possessão italiana e nos domínios ingleses da costa atlântica. Depois foram as regiões sob domínio francês e a África belga. Por fim, foram as possessões britânicas da parte leste do continente e as possessões portuguesas, Angola, Moçambique, por exemplo. Foram os últimos redutos coloniais a se tornarem independentes. Então, né, o continente africano, né, quando a gente fala do continente africano, a gente está falando de uma área muito grande, de uma região muito grande, com diferentes características, diferentes países que se formaram, né? Então a gente vai ter diferentes tipos de luta, né? Mas uma característica que a gente vai ter vai ser que muitas vão acontecer de forma sangrenta e também que os conflitos gerados, né, por esse período, infelizmente alguns perduram até hoje. Vamos falar do caso do Congo, olha só. A emancipação da África belga, Congo belga, foi um dos processos mais violentos. Os belgas resistiram para não perder o controle sobre um grande território, rico em diamantes, ferro, potássio e cobalto, mas a independência do Congo francês acelerou a liberação da área belga. Patrice Lumumba, principal líder do movimento nacional congolês, em discurso proferido em 1959, afirmou que a independência não era um presente da Bélgica, mas um direito do povo congolês. Após intensos confrontos entre colonos belgas e congoleses, em 1960, Lumumba se tornou presidente do Congo. A disputa interna pelo poder fez com que Patrice Lumumba solicitasse a intervenção da ONU e da União Soviética. Foi preso e assassinado na prisão em 1961. De 1971 a 1997, sob o governo de Mobutu, o país era chamado de Zaire. A partir de 97, passou a chamar República Democrática do Congo, né? Então a gente vai ter aí uma luta muito violenta aí no Congo, né? E a gente vai ter também conflitos internos, né, que vão acabar perdurando aí por um certo período. Agora vamos falar o caso aí da África do Sul, que também é um caso bem impactante, né, e é um caso importante aí para a gente estudar. A região possuía áreas de controle holandês e britânico, que subordinava as populações nativas. Após a Guerra dos Boeres, colonos holandeses de 1899 a 1902, foi constituída a União da África do Sul, região semi-independente que reconhecia a monarquia inglesa como representante. Com a formação vamos falar agora do apartheid, pessoal. Com a formação da União Sul-Africana, ingleses e colonos, brancos descendentes de holandeses, passaram a criar as primeiras leis segregacionistas contra a maioria negra, que representava uma ameaça ao domínio branco, e as populações mestiças e asiáticas, maioria indiana. A política de segregação racial, o apartheid, foi oficializada em 1948. Várias leis aprovadas separaram e classificavam os negros em diversos grupos. Com essas leis, foram criados em 1971 estados étnicos em terras reservadas aos negros africanos, bastustões. Nas cidades, a maioria negra vivia em grandes bairros sem serviços públicos básicos. O governo da África do Sul estabeleceu o uso separado de parques, praias, transportes públicos, bibliotecas, etc. Então, o apartheid vai ser uma política pública de racismo, né? Então, a gente vai ter leis que vão segregar, que vão separar aí locais que poderiam ser frequentados por pessoas brancas e locais que deveriam e poderiam ser frequentados por pessoas negras, né? Então, é uma mancha muito triste na história da humanidade a gente pensar, né, que um país legalizou isso, né? Então, estava lá na lei, garantia isso. Então, olha só, a gente tem aí uma placa
placa, exemplo de segregação da apartheid, na placa escrita em inglês, africanês e língua banto, se informa que a praia é para uso e banho somente para pessoas pertencentes ao grupo branco, né? Então olha como que isso é forte, né? Como que isso é triste. E depois a gente vai ter, né, a luta da África do Sul para acabar, né, com essa política do apartheid. Bom, pessoal, agora então vamos às atividades. Vamos lá. Na número 1, quais as motivações que levaram ao processo de descolonização nas regiões africanas e asiáticas? E aí eu trouxe um trecho do próprio PET para vocês. Olha só. Logo após o fim da Segunda Guerra, manter as colônias como área de controle sem liberdade e democracia passou a ser um paradoxo para as nações capitalistas europeias. Então, a relação, né, essa relação de dominação dos europeus sobre o continente africano, ela vai ser um paradoxo, né? Então ela não vai fazer muito sentido, já que os europeus, né, eles lutaram contra isso na Segunda Guerra. E outro motivo aí, ó, a Carta de Fundação da ONU, de agosto de 1945, que proclamava o direito de autogoverno dos povos, né? Então, o povo mesmo deveria se governar, né? Não deveria ser uma nação de fora. A disputa de poder entre União Soviética e Estados Unidos, que tornou áreas coloniais em áreas de interesse de influência dessas duas superpotências. Ademais, os movimentos nacionalistas, baseados nos ideais de liberdade e autonomia, contribuíram para a formação das novas nações, né? Então, antes que vocês me xinguem aí que a resposta é muito grande, né, pessoal, dá para resumir ela aí, né, falando que desse paradoxo entre as nações europeias lutarem pela liberdade e dominarem, a questão do autogoverno, né, da ONU e também, né, os movimentos nacionalistas, ok? Na número 2, explique o que é política de desobediência civil. Desobediência civil é uma forma de protesto político feito pacificamente e que se opõe a algumas ordens que possuem um comportamento de injustiça ou contra um governo visto como opressor pelos desobedientes, né? Então, essa aí que é a definição, né, a ideia de uma desobediência civil. Número 3, elenque as características gerais do processo emancipatório das atuais nações africanas. Trouxe também um trecho do PET, olha só. A emancipação na África se deram de acordo com a região e a forma de colonização. A obtenção da liberdade muitas vezes ocorreu de forma sangrenta, né? Então, vai depender aí de qual país você está analisando, como que era a sua colonização, né? Mas na maioria das vezes a gente vai ter algum tipo de batalha, algum tipo, né, de resistência, né? Por isso vai acontecer de forma sangrenta. Número 4, explique com suas palavras o que foi a política do apartheid. A política do apartheid, o quê? O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinham todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. E aí é importante a gente pensar que a menor parte da população, né, que era de brancos, ela dominava a maior parte. Por quê? Justamente porque eles controlavam a política e controlavam os meios econômicos, né? Por isso que eles conseguiam fazer essa legislação separatista, né? Uma legislação racista, né? Uma legislação que dividia as pessoas aí. Na número 5, né, uma questão que ela foi adaptada, né, preste atenção aqui nesse adaptado, e eles esqueceram, né, de trocar a alternativa. A alternativa certa seria a letra E, né? Então essa não tem resposta correta, viu, pessoal? Essa tem que ser anulada. Ela não tem resposta certa, porque a resposta certa seria essa que está aí embaixo, né? Então, como não tem como colocar, né, vocês podem, né, marcar qualquer uma aí ou conversar com os professores de vocês, porque ela realmente não tem como ser feita. Bom, pessoal, as referências que eu utilizei, né, tanto o Estude em Casa quanto também esse texto que fala do apartheid. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, também me seguir lá no Instagram. E é isso. Abraço, pessoal. Até a próxima.